Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 26 de abril e o nosso texto está no livro de Números, capítulo 3. Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é. Desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. Os filhos de Coate, pelas suas gerações: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, a tenda, a sua coberta, o véu da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate é a geração dos Anranitas e a geração dos Izaritas, a geração dos Hebronitas e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário com que ministram e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre todos os que têm o cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima, 6.200.
O príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte, e o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com os seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em guarda de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo o que foram contados deles, foram 22.273. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 siclos, conforme o ciclo do santuário os tomará. A 20 geras o ciclo. E Arão e seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram entre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os retos de caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá.
Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, e ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Livro de Cantares, começando hoje, capítulo 1. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, os retos te amam. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Então o rei está assentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Como um cacho de Chipre nas vinhas em Engedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa serão de cedro, e as nossas varandas de cipreste. Bem, vimos os nossos textos de hoje, então, em Números, no capítulo 3, vimos que Deus é muito organizado, é um Deus de ordem, faz parte do caráter do Senhor organizar, definir, determinar os nossos papéis, os lugares onde devemos nos posicionar, assim como ele fez com os exércitos no capítulo anterior. Hoje ele vem e determina as funções para o serviço de sua casa. Então nós precisamos aprender com o Senhor e colocar em prática essa organização dos papéis,
de quem é quem, principalmente no nosso lar, porque aqui fala do tabernáculo e hoje o Senhor habita na nossa casa. Que a nossa casa, o nosso lar seja o lugar onde o Senhor habita e nós possamos ministrar essa organização, esse sacerdócio dentro da nossa casa. E o Salmo 37, Davi vem demonstrando em vários versículos tão lindos e tão marcantes quanta paz, quanta alegria, quanta prosperidade, segurança está separada para os que são justos. Mas o ser justo é obedecer os mandamentos. Toda bênção na Bíblia inteira, ela é condicional, sempre tem um se obedecer, se ouvir, se seguir, se cumprir, se guardar aquilo que o Senhor diz. Então, essas bênçãos estão todas disponíveis, mas só depende de uma atitude nossa, que é a obediência. E nós estamos iniciando hoje o livro de Cantares. Ele traz um texto que ensina muito sobre o amor conjugal, o relacionamento no casamento, mas também ensina que nós precisamos ter no nosso relacionamento com Deus a mesma intimidade, a mesma cumplicidade que existe numa aliança matrimonial. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças pelo teu zelo, teu amor e a tua misericórdia. Clamamos, Pai, que no dia de hoje nós possamos identificar quais são os nossos papéis dentro da nossa família, no nosso lar, e que possamos cumprir e desempenhar aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, de maneira que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor habita e tem prazer de ficar. Pai, em nome de Jesus, que todas essas bênçãos e essas promessas maravilhosas do Salmo 37 nós possamos alcançá-las através de um comportamento, uma atitude de reverência ao Senhor, temor do Senhor, Pai, com obediência aos teus princípios e mandamentos. Te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Shalom!